Nos últimos exercícios, nós trabalhamos algumas linhas. Então, além do exercício do traçado com os instrumentos, nós traçamos linhas e essas linhas, elas tinham formatos diferentes. Então, aqui, por exemplo, uma linha lá, falando em espessura, uma linha larga e uma linha estreita. Falando em tipos de linha, uma linha contínua, uma linha tracejada, uma linha traço-ponto. Então, no desenho técnico, você tem tipos de linhas diferentes que vão representar situações diferentes do desenho. Então, na nossa apostila, tem uma página lá que fala especificamente dos tipos de linhas. Então aqui, olha, primeiro aqui fala das larguras, né, que você pode ter das linhas. Olha, estão indo aqui de 0,13 milímetros até 1,4. Então, as linhas, na verdade, elas são divididas em dois tipos de espessura. A linha larga e a linha estreita. Normalmente, a linha estreita tem até 50% da espessura da linha larga. Então, por exemplo, se você tem uma linha de 1 milímetro de espessura, que é larga, a linha estreita vai ter em torno de 0,5 milímetros. Normalmente, essa é a relação que a gente usa. Agora, como faço para escolher a espessura da linha? Né? Primeiro eu escolho a larga para depois escolher a estreita. Isso vai ser determinado pelo tamanho do desenho. Então, e o tamanho da folha que você vai fazer a impressão. Então, se você está usando uma folha de tamanho grande, então essa folha vai ter um desenho com uma largura de linha maior. 1 milímetro, 1,4, até 2 milímetros, dependendo do tamanho da folha. Para folhas menores, você vai escolher espessura de linhas menores. Então, 1 milímetro, 0,7 para as linhas largas. E a linha estreita vai ser em torno de 50% dessa espessura. Não precisa ser exatamente 50%, mas por volta de. Tá? Então, a largura vai ser determinado por essas condições. A linha larga, em função do tamanho da folha que você está colocando o seu desenho. A linha estreita, ela tem em torno de 50% da espessura da linha larga. Agora, além da espessura, nós temos tipos de linhas diferentes, que elas vão ter aplicações diferentes. Olha, uma linha contínua e larga, né? Aqui eu tenho uma linha tracejada e aqui eu tenho uma linha traço-ponto. Então, cada tipo de linha vai ter uma aplicação e um entendimento diferente no desenho. Por exemplo, a linha contínua larga é usado para contornos visíveis. Nós vamos aprender na hora das projeções o que são contornos visíveis, contornos não visíveis, centros, esse tipo de coisa. Mas só para você entender porque existem tipos de linhas diferentes. A linha tracejada, ó, ela representa uma outra função aqui no desenho. Tá? Um contorno que a gente chama de um contorno não visível. A linha traço-ponto estreita representa outra função aqui no desenho, que seria o centro aqui dos furos. Então, cada tipo de linha com a sua espessura vai ter uma representação diferente no meu desenho. Olha, pegar esse desenho aqui, que ele traz algumas informações, né, do desenho técnico, de uma peça. Então, você vai encontrar aqui diversos tipos de linhas diferentes, tanto na largura como no tipo. Olha aqui, ó, linha larga contínua. Então, ela está representando aqui o contorno desse objeto. Linha contínua fina, está representando aqui essa parte do dimensional, que nós chamamos de cota do desenho. Linha tracejada, olha aquela linha de tracinhos aqui, ó, tracejada, representa um contorno não visível. Não precisa entender o que é isso agora, você vai entender depois.
Linha traço ponto representa o centro desse furo aqui, ó, ao longo do seu eixo. Tá? Então, cada tipo de linha vai ter uma representação diferente que nós vamos aprendendo à medida que nós formos aprofundando o conhecimento na disciplina.